aí voltamos com a doutora Daniele, que vai dar continuidade à portabilidade, falando das outras despesas que envolvem essa, vamos dizer assim, essa mudança no contrato habitacional. Vamos lá. Quais são as despesas, né, que o cliente tem ao fazer a portabilidade? Ele vai pagar uma tarifa no banco, que é a tarifa de avaliação de bens em garantia, porque o banco vai mandar lá um engenheiro para fazer a avaliação daquele imóvel, vai fazer também toda a análise jurídica daquele processo e edição de contrato. Ele vai pagar valor no cartório também para registrar essa nova garantia. Vai mudar o credor para averbar um outro credor. Essa mudança de credor também tem custo no cartório. Esse custo do cartório vai depender do valor da garantia. Quanto maior o valor da garantia, o valor da dívida, maior vai ser esse custo no cartório. O que é importante a gente lembrar também? Além da questão aí dos clientes que contrataram lá atrás com essa taxa de juros mais alta, alguns clientes também que contrataram, como, por exemplo, o IPCA, os contratos que são corrigidos pelo IPCA, eles também têm essa possibilidade de migrar aí para um contrato pela TR. A gente fez alguns comparativos para você ter ideia de como isso reflete na vida do cliente escolher aí por um índice de correção. Um cliente que contrata um financiamento de 500 mil, se ele contrata por uma taxa de juros, por um financiamento corrigido pela TR, que está zerada desde setembro de 2017, ele começa em 30 anos, tá? Ele começaria pagando uma prestação de R$ 4.754. A última prestação ficaria em torno de R$ 1.400. Esse mesmo cliente, se ele faz pelo IPCA uma taxa de juros de 4,95, que é praticamente metade da taxa de juros, tá? Da TR, a gente fazendo uma projeção assim conservadora de um IPCA de 6% ao ano durante os 30 anos de contrato, ele começa pagando uma prestação bem menor, ele começaria pagando uma prestação de R$ 3.570. Só que no final do contrato, essa prestação estaria em torno de R$ 8.000. O primeiro problema, ele perde a previsibilidade do valor da prestação, porque como o IPCA vai variando, ele nunca sabe se no mês seguinte ele vai ter ou não como pagar a prestação do mês. Sim. Porque na TR ele sabe, né? Porque ele vai, pela saque, vai diminuindo mês a mês, ele sabe mais ou menos quanto vai ser a prestação dele. Acompanhar e se programar, né? Vamos dizer assim. Exatamente. No IPCA não, porque ele não sabe quanto vai variar o índice, então ele perde essa capacidade de se programar. E o mais interessante, não sei nem se interessante é a palavra correta, né? É que na TR ele pagaria no final do período dos 30 anos o valor total de R$ 1.141, isso sem fazer nenhuma amortização no período todo. Se ele fizer esse financiamento pelo IPCA, no final do período ele estaria pagando R$ 2.137, ou seja, é bem conservadora essa projeção de 6% ao ano. Ele pagaria simplesmente o dobro do que ele pagaria na TR. É uma diferença enorme, né? Nossa, muita diferença. Então, é por isso que a gente fala que é sempre bom ele se programar, olhar bem. A gente fez também uns outros exercícios aí para ver como é que ficaria nessa possibilidade que a Caixa falou recentemente, né, que ele reduziu a taxa de juros naquela linha da poupança, que vai variando pela Selic. A taxa de juros a 2,95 nessa linha, a gente colocou a Selic a 6,25, que foi da última reunião do Copom. Sim. A prestação inicial seria 4.491 e a final 1.422,09. Isso sem contar nenhum aumento mais da Selic nem nenhuma redução. No final, o cliente pagaria 1.094. Ou seja, ele pagaria um pouquinho a menos do que na TR, mas isso sem considerar que teve nenhum aumento na Selic. E já também a gente não podemos afirmar e já temos sinalização de que a Selic ainda deve subir mais, né, novamente. Então, realmente, assim, aí depende daquilo que você falou, igual a aplicação financeira. Tem que fazer a análise e ver o fôlego de cada um, né? Porque, assim, pelo que a gente está vendo, existe vamos dizer assim, hoje no mercado, né, a gente avançou muito, então existe um financiamento para qualquer tipo de perfil. Agora, basta fazer continha ou consultar, né, o advogado,
né, o próprio gerente também, né, da sua conta corrente ou do crédito imobiliário, para que se faça um bom negócio, porque senão pode, né, você no início vai, né, com aquele impulso, vou optar por esse que é o mais barato, não faz a continha ao longo prazo, que a gente sabe aí que geralmente se paga em 10, 15 anos, mas a grande maioria esmagadora faz um contrato de 30, pode até amortizar nesse período que a gente falou, caindo para 10, 15 anos, que é a média. Mas todo mundo vai lá na frente, nos 30 anos, né? Então, é complicado, né? Exatamente. Aí você precisa ver o que você tem fôlego e coração para aguentar essas variações de mercado, né? Tem que ver qual que é o seu perfil aí, onde você se encaixa para fazer um bom negócio e não ter susto, né? Porque ninguém está fazendo isso para ficar tendo susto todo mês, sem saber se vai poder pagar ou não a prestação. Pois é, e aí, aproveitando, por isso que é bom falar com quem entende, para a gente explicar, a Caixa também vem dando aquela pausa, né? Ou para quem comprar, até por essa modalidade mesmo, se não me engano, vai ter aí aquela carência de 6 meses para começar a pagar. Só que, lembrando, esse período que a pessoa deixou de pagar, ele vai ser colocado no saldo devedor e aí recalculado e o valor da prestação, ou seja, vai subir um pouco. Queria que você explicasse isso, não é isso? Exatamente. Você vai pagar aí os juros, né? Vai pagar os seguros, porque você tem que estar pagando esses seguros, porque se acontece algum sinistro, você tem que estar coberto para não ter nenhum risco, mas aí sua prestação ela sobe lá na frente. Aí você tem que analisar também se vale a pena. O que vai acontecer? Se de repente nesse primeiro momento você está muito apertado, tem que fazer obra, tem que fazer alguma coisa no imóvel, e aí você não tem de onde realmente tirar esse dinheiro, você analisa e vê se realmente vale a pena. Agora sim, se você tem de onde tirar esse recurso, não está precisando disso nesse momento, não vale a pena. Deixa a sua prestação do jeito que está, porque você está só colocando isso para frente e calculando no saldo devedor, e colocando dívida em cima de dívida, e não vai fazer diferença. Vai fazer diferença? Vai ficar mais caro só o seu financiamento. Porque assim, é bom a gente esclarecer, que você está aqui tirando as dúvidas, porque, né, às vezes a gente não está comprando um liquidificador, né? Ou seja, qualquer coisa, se a gente não gostar, aquela coisa, a gente vai, passa um tempinho e compra outro e tal. Se bem que tem liquidificador também com valores assim assustadores. Mas, enfim, você está vendo ali e tal. Já o financiamento, assim, você é aquilo de parar e fazer conta, e a gente sabe que brasileiro às vezes não gosta de fazer muita conta e tal, mas é importante. Até nesse detalhe, vou dar uma pausa, é ótimo, né? Vou ter essa carência. Não, peraí. Analisa, porque vai ser jogado, né? Você mesmo vai pagar essa conta lá na frente, né? E aí, aproveitando, Daniele, como é que está hoje, assim, a situação do distrato? Ainda aumentou com a pandemia ou está estabilizado? Bom, a situação do distrato ela deu uma melhorada boa depois da lei que teve, né, que regulamentou a questão de quando seria devolvido, como seria devolvido, de que forma isso seria feito. Porque a gente não tinha isso de forma clara. E assim, ficava a critério das incorporadoras de como é que isso seria feito e se levava para o judiciário. Aí isso ficou resolvido. Então, os contratos novos, agora não fugiu o número da lei, mas os contratos novos já têm essa regulamentação de quando se devolve. Então, acredito que se divulgou tanto que os clientes passaram a ter, assim, acho que mais clareza e estão comprando menos por impulso. E agora é muito claro, né? Na maioria dos contratos se devolve 50% do que foi pago até o momento do distrato. Ou seja, tem que justamente fazer as continhas, como você vem falando desde o início do primeiro bloco, para que isso não aconteça, porque aí o distrato, a gente sabe que agora, com a lei, né, ficou equilibrado, e também para evitar a retomada do imóvel via leilão, o imóvel ser retomado por falta de pagamento, e a leilão, né, porque ninguém, né, compra um imóvel para que isso aconteça. Então, é bom não comprar por impulso, como você vem ressaltando. Agora, se você não pode comprar um 3/4, 2, faça a continha, novamente a continha, e compre o que você pode, né, para você poder arcar com o seu compromisso
e depois você vai, né, acaba vendendo o imóvel para dar um upgrade em outro, usa ele como parte de pagamento. Isso acontece muito, você, no seu universo de mercado imobiliário? Acontece, né? Porque a gente tem que pensar que a compra do imóvel é igual a compra do carro, né? A gente começa lá com o mais baratinho, depois usa esse para dar de entrada no maior. É a mesma coisa, né? A gente tem que começar lá com o mais barato, mais simplesinho, porque aí a gente já tem a entrada para o próximo. E acontece, sim, bastante do cliente comprar um mais simplesinho, 2 dormitórios, menorzinho, para depois comprar um maior, ou às vezes depois migrar para um outro de veraneio, alguma coisa do tipo, assim, daí acontece bastante. E aproveitando, assim, mesmo com toda assim, a sua explicação, né, você atua nesse segmento, mas o momento ainda é oportuno para se investir em imóvel, ou para trocar um aluguel pela casa própria, ou de repente para dar um upgrade, ou de repente até mesmo para comprar o imóvel para revender quando ficar pronto, no caso dos imóveis que ainda vão ser construídos, que é o famoso imóvel na planta, e vale também comprar para alugar e ter aquela renda da locação? Sim, o momento ainda é oportuno, porque por mais que a gente fale que a taxa de juros aumentou, que está mais difícil comprar o imóvel, a gente ainda tem uma taxa de juros baixa. A gente está reclamando porque a gente estava trabalhando ali com uma taxa de 6, um pouquinho 7, mas essa não é a realidade que a gente está acostumado, né? A gente vem de um histórico de taxa muito mais alto, né? É que a gente trabalha um pouquinho com uma taxa de 6 e pouco, já fica mal acostumado, né? Que fica assim por muito tempo. Mas mesmo com essa taxa de 8,9 não é uma taxa historicamente alta. A gente sempre teve taxas de juros no financiamento imobiliário mais alto do que isso. Então ainda é um bom momento para comprar imóvel, sim. E quais mais os cuidados, assim, além da parte do crédito, né, dessa aprovação do crédito e esse cuidado na hora de escolher a linha de financiamento correta, o que mais você indica para quem está nos assistindo que queira comprar um imóvel, que é bom também fazer, tipo assim, um checklist do que é necessário para poder fazer realmente um bom negócio? Todo cuidado na hora da compra, olhar o imóvel, visitar várias vezes, assim, levar em consideração que você vai ficar lá por muito tempo, né? Geralmente você vai ficar lá por muito tempo. Então, ir visitar em vários horários, se você não tem conhecimento na documentação, como a maioria das pessoas não tem, contratar alguém para olhar a documentação, ver se está tudo ok, dar uma olhada na matrícula do imóvel, na documentação dos vendedores. Às vezes as pessoas acabam, vou pedir para um primo, parente, dar uma olhada nisso, porque é uma coisa simples, e acaba pagando uma entrada e perdendo esse dinheiro porque não teve as devidas cautelas. Então, é um serviço que você acaba deixando para lá, ou dando para qualquer um fazer, e acaba perdendo dinheiro por isso. Então, ter todas as devidas cautelas na hora de olhar a documentação, visitar o imóvel e tudo mais, para não tomar prejuízo. Tá, conhecer a vizinhança, como você colocou também, e também não ir pela aquela coisa, puxa, o fulano me atendeu tão bem, fez algum documento? Não, eu confio na palavra dele. Isso não, pelo amor de Deus. E isso acontece ainda, né? Infelizmente, acontece, mas você está comprando um bem, né? Que vale, né? Não é uma coisinha mínima, então tem que ter esse cuidado, tem que estar tudo registrado, né? Tudo por escrito. É importante fazer a escritura e registrar, né? Porque a gente bate sempre nessa tecla aqui, só é dono quem registra. Não é isso, Daniele? Exatamente. Se não registrar não é dono, aí você não vai poder ficar reclamando depois, né? Pois é, a gente sabe que no financiamento também já existe todo esse cuidado assim, do agente financeiro, ou se você vai comprar um imóvel também pelo sistema de consórcio. Mas se você deu o sinal e aí for partir para a parte do financiamento e der algum problema, né, e o imóvel ou o vendedor tiver com problema, assim, o agente financeiro não vai financiar, não é isso? Por isso que antes da entrada é bom você pedir uma ajuda para alguém especializado para fazer esse compromisso, para garantir aí, se tiver algum problema, você ter o seu dinheiro de volta da entrada. Pois é, olha quanta coisa, né, a doutora Daniele trouxe para a gente que parece óbvio, mas não é.
né? São detalhes que fazem a diferença. E tem também, em alguns casos, o nosso aliado, que é o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. E ele também pode ser usado. E, às vezes, muitas pessoas que vão comprar não sabem que têm direito a utilizar o recurso, desde que cumpram lá as regras do Conselho Curador do FGTS. Não é isso? Exatamente. E é bom estar atento a essas regras, né, para você também não contar com esse dinheiro e de repente não poder usar, né? Esse é um problema que a gente encontra muito aqui, da pessoa ter um valor alto lá, tá contando com esse dinheiro para fazer o uso e esbarrar lá em alguma regrinha e não poder estar utilizando. Pois é, uma das mais importantes é não ter imóvel em seu nome, né? Ser dono de imóvel, não ter financiamento também pelo sistema, né, financeiro de habitação, que é o SFH. Então, assim, antes de tudo, faça uma análise, dá uma olhadinha, consulte um especialista para não ter problema, né? Exatamente. Daniela, a gente está chegando ao finalzinho. Eu quero te agradecer muito pela sua contribuição, pela sua entrevista, que você possa voltar mais vezes. Quem sabe daqui a pouquinho a gente possa voltar de novo para falar que a Selic deu uma quedinha, a taxa deu um reflexo, mas o momento ainda está favorável para a compra, né? Para a gente finalizar. Tá, sim, o momento ainda está favorável para a compra, é um bom momento para comprar o imóvel financiado, sim. Bom, ficamos por aqui. Esperamos vocês na próxima semana. Beijo!